A igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. A igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial. A igreja, por fim, triunfará, tanto no âmbito universal como no local. A igreja é a esfera de comunhão espiritual. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Graça e a paz do Senhor. O que você vai assistir agora é mais do que um documentário. É uma história de amor a nosso Deus. Amém, Ruth. Verdade, irmãos. Glória a Deus por isso. Uma história construída há 50 anos, com muita dedicação, com muita fé, com muito empenho, sangue e suor de muitos irmãos. Sim, vocês vão ver com detalhes como foi construída essa linda história da Igreja Batista de Vila Barros, que está completando 50 anos. História essa que conta também a história de vários irmãos. Irmãos esses que não estão mais com a gente, devido ao tempo, devido a que já partiram ao Senhor, mas irmãos esses que ajudaram a gente a construir essa estrutura, a construir este local, a construir isso para a glória de Deus, essa Igreja Batista em Vila Barros, há 50 anos. E por isso, Orlando, mais do que um documentário, esse vídeo é uma homenagem a todas as pessoas que participaram, que contribuíram nessa linda história dos 50 anos da Igreja Batista de Vila Barros. Louvado seja o nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos. Foram pastores, irmãos e irmãs, departamentos, ministérios, pessoas que estiveram envolvidas na obra do Senhor, através de evangelismos, orações, através de cultos nas casas de irmãos, através de estudos bíblicos, pregações. Quanta coisa, irmãos! Tantas pessoas realizaram aqui em nosso meio. E por isso, a nossa igreja vem sendo e tem sido tão edificada e abençoada, como podemos ver ao longo desses 50 anos de história. E é com muito orgulho que apresentamos a vocês agora o documentário da Igreja Batista de Vila Barros. Com o tema Herança e Legado, o passado que impulsiona o futuro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. A história da Igreja Batista de Vila Barros se deu em meados na década de 1970, quando um grupo de irmãs da União Feminina Missionária, atual MCM,
começaram um trabalho com crianças nos arredores do bairro Vila Barros. Contando com o apoio da Igreja Batista de Ponte Grande, realizavam cultos na residência do irmão Everaldino, na Rua Aurora do Norte, número 16. Os irmãos responsáveis por esse início de trabalho foram o irmão Jesulindo e irmã Anatalice, sua esposa. Com o passar do tempo, esse trabalho foi crescendo e houve a necessidade de um local maior para que mais pessoas pudessem participar. Alugaram então um salão para se reunirem e cultuar a Deus na Rua São Miguel dos Campos. Esse trabalho foi muito gratificante e árduo. Várias pessoas se dispuseram para que esse trabalho em Vila Barros continuasse. Em uma época em que as coisas eram muito difíceis, no início da década de 1970, muitos não tinham veículo próprio e vinham de longe. O bairro não tinha asfalto e os irmãos faziam esse trabalho com muito amor e dedicação. Porque esse trabalho aqui começou vindo as moças para fazer um trabalho com criança, não é? Naquela época era muito difícil aqui, não tinha asfalto, não tinha nada. E elas vieram começar a fazer trabalho com as crianças, né? Na escolinha com as crianças. E daí tomou corpo o trabalho lá na casa do irmão Esveraldino. E aí foi necessário alugar um terreno, um prédio, né? Aí alugamos ali na São Miguel do Campo, um salãozinho ali. E começamos a congregar ali com o irmão Zisolino e vindo o pessoal de Ponte Grande ajudar também, né? E a gente fazia esse trabalho de evangelização aqui e até que foi crescendo. Você sabe onde eu estou? Estou aqui, neste local, onde tudo começou. Há 50 anos atrás, a Igreja Batista de Vila Barros. Começou aqui, neste local, Rua Aurora do Norte, com nosso irmão Jesulindo, lá da Igreja Batista de Ponte Grande, juntamente na casa do irmão Everaldino, com a sua família. Começou a Igreja Batista de Vila Barros. Ah, meus irmãos, como é legal conhecer a história da nossa amada igreja, não é? Afinal, não são 50 dias, são 50 anos de história. Estamos aqui em um outro local que fez a diferença e fez parte da nossa história de igreja. Foi onde nós começamos a ser organizados como igreja, onde a igreja começou a se organizar. Olha onde estamos, na Rua São Miguel dos Campos. Após sairmos da Rua Aurora do Norte, onde o lugar já estava pequeno, onde era apenas uma casa, nós fomos para uma outra casa, mas num local com uma maior organização. Como esse trabalho estava sempre crescendo, convidaram então o seminarista irmão Gesiel Moura Cavalcante para liderar. Após 2 anos, a igreja foi organizada oficialmente em 21 de outubro de 1972 e o irmão Gesiel de Moura Cavalcante foi consagrado ao ministério, tornando-se o primeiro pastor da Igreja Batista em Vila Barros. Então, a associação montou a diretoria do trabalho aqui e já veio o seminarista, né? Veio o Gesiel, que era seminarista, tomar conta, e aí foi organizada a igreja e consagrado o pastor também, né? Lá por volta de 72, mas, né? Foi a organização da igreja. E aí ficamos ali na São Miguel do Campo um bom tempo. Então, em 1972, no dia 21/10/72, foi quando a Igreja Batista de Vila Barros, primeira Igreja Batista de Vila Barros, né, foi organizada. Foi no mesmo dia da consagração do pastor Gesiel. Por algum tempo, meu marido frequentou e trabalhou no ministério sozinho, porque eu não tinha como acompanhá-lo. Eu tinha uns 3 crianças pequenas, né? E era muito difícil, não tínhamos condução própria e por isso então nós não podíamos estar juntos lá.
Antes disso era a congregação da Ponte Grande, né? Ele chegou a trabalhar também na congregação da Ponte Grande, não por muito tempo. Naquela época quem dirigia a congregação era o irmão Jesulindo. Foi uma das famílias de destaque da igreja, né? Entre outras. A igreja era pequena quando ela se organizou, no pequeno salão, na rua São Miguel. E tinham poucas pessoas, era um ministério bem difícil, não conseguíamos assim entregar a responsabilidade para as pessoas, né? Então meu marido por algum tempo ele foi quase tudo na igreja, né? Foi pastor, tesoureiro, secretário, então ele tinha que ficar ajudando todo mundo a fazer alguma coisa, né? E não tínhamos jovens, tínhamos apenas casais com crianças, famílias. Então foi um trabalho, assim, um desafio muito grande, em que as pessoas realmente que trabalharam a começar do ministério até os crentes que participaram daquela época. Foi um trabalho de amor, de dedicação, né? E realmente de muito empenho, de muito esforço. E todos trabalharam muito. Alguns anos depois, a igreja conseguiu comprar um terreno, mais precisamente na Rua Líbano, onde construíram seu primeiro templo, com capacidade inicial para 150 pessoas. Com a ajuda de Deus e com o pastor Gesiel à frente da igreja, com muita dedicação e trabalho de todos os membros da igreja. Esse trabalho estava prosperando, mais e mais pessoas se chegavam e foram contribuindo para o crescimento dessa igreja. Aí nós andava procurando terreno para comprar. Perdemos vários sinal de alguns lugares, que quando a gente entrava, já tinha alguém na frente, aí perdia a entrada. E aí foi desenrolando. Aí eu saí, encontrei esse terreno lá, na Rua Líbano, né? E nós compramos o terreno. Demos 20 mil e ele se mandou. E nós ficamos orando, né? Ficamos orando, o pastor Gesiel com a congregação mais ou menos com 20 famílias, né? Aí fomos orando e Deus foi mostrando os caminhos. Aí nós voltamos. Aí nós fomos trabalhar, né? Fomos trabalhar a todo vapor, né? Entendeu? Tinha época que a gente trabalhava até 11 horas da noite, fazendo aquele prédio, entendeu? E ali ficou um prédio de segundo andar, que veio o prédio atrás, a casa pastoral, e ali nós fomos congregando ali. Mudou para Líbano, comprou lá, mudamos para Líbano. Aí construímos lá, eu trabalhei com a responsabilidade da construção, que eu trabalho com obra, né? Então era eu que estava na liderança, fazendo e trabalhando, dificuldade. Mas era com luta que a gente vence, não é? Tem que ter força de vontade para fazer as coisas, entendeu? Como aqui. Éramos em poucos. Aí depois de algum tempo vimos a necessidade de pensar na construção de um templo. Então fizemos campanhas e trabalhamos muito nessas campanhas e conseguimos comprar o terreno lá na Rua Líbano. Depois começamos a fazer campanhas para angariar fundos para a construção. E enquanto então havia todo o preparo, né, de planta e tudo mais, as questões burocráticas, né? A igreja foi então acumulando um pouco de recursos e começamos então a construção do templo lá na Rua Líbano, em Vila Barros. Tudo feito na base do mutirão. Tinha lá um engenheiro que fez a planta e ele então dava as coordenadas, né? E meu marido terminou trabalhando até como mestre de obras lá, né? Juntamente com o irmão Cícero Silva, que entendia muito bem do trabalho também. Então foi assim, foi feito na raça, né? Olha onde nós chegamos. Estamos aqui, na igreja, onde aqui tudo era vazio.
nós começamos a comprar o terreno. Aqui não tinha nada, onde começou realmente o templo da Igreja Batista de Vila Barros. Irmãos, olha que incrível esse trabalhar de Deus, né? O primeiro templo construído realmente aqui pela Igreja Batista de Vila Barros, pelos irmãos, tanto esforço, tanto sangue, tanto suor foi derramado aqui nessa construção. Compraram um terreno vazio, compraram um terreno sem forma, mas quando é colocado diante de Deus, Deus dá a forma, Deus dá a direção. E hoje nós vemos uma outra igreja no local que também está adorando ao Senhor. E é muito bacana ver esse trabalhar de Deus na Igreja Batista de Vila Barros. É verdade, Orlando. E também, para começar a construir esse templo, tiveram as irmãs, né? As irmãs da antiga senhoras, que elas faziam bazares, juntamente com a irmã Renildes, a irmã Maria Pimenta. Elas começaram a levantar dinheiro, né? Porque tudo era muito caro e a igreja estava simplesmente num propósito para fazer acontecer, para levantar essa igreja aqui. Após 9 anos à frente da igreja, o pastor Gesiel Moura Cavalcante deixa o ministério em Vila Barros, sendo sucedido pelo pastor Haroldo Hipólito Berdrant. O pastor Haroldo também muito contribuiu para a continuidade dessa igreja. E como sempre, dias e tempos difíceis, mas a igreja seguia firme em seu propósito de servir a Cristo. Logo após o pastor Haroldo, que deixa o ministério em Vila Barros, assume o pastor Aparecido Roberto Silva, que fica no ministério por aproximadamente 2 anos e meio, realizando um excelente trabalho à frente da igreja. Prezados irmãos, aqui é o pastor Aparecido Roberto da Silva. Fui pastor da igreja da Vila Barros de janeiro de 86 a 31 de 12 de 88, um ano interinamente, depois 2 anos como titular. E nesse período nós realizamos alguns trabalhos, nós tínhamos reforço escolar no domingo. Irmão Jonatas, ele dava aula de matemática, dava aula de física, nós passávamos o domingo aqui, fazíamos muita noite de vigílias, com frio, sem frio. Foi um período muito interessante na minha vida, na minha experiência. Foi gratificante poder participar desse ministério. Lembro com saudade do nosso vice-presidente João Lino Tomás, uma bênção muito grande, um apoio, um homem de Deus. Então foi realmente gratificante ter passado aqui pela Igreja Batista de Vila Barros. Levo grandes recordações dessa igreja. Olha, meus irmãos, no tempo do pastor Gesiel, que ele saiu, veio o pastor Haroldo. O pastor Haroldo foi muito bom com a gente, com todos os irmãos aqui na igreja. Ele batizou meu filho, né? Depois que o pastor Haroldo saiu, veio o pastor Aparecido. Foi um pastor ótimo também, muito bom. Ele ia na casa da gente no domingo, quando saía da igreja. Na tarde ele voltava. Ele pastor muito, muito bom mesmo. Com a saída do pastor Aparecido Roberto, a igreja fica por um período sem pastor. No ano de 1989, o pastor e missionário Jeremias Ferreira Dias foi convidado para assumir o ministério em Vila Barros, tomando posse em janeiro de 1990. A minha vinda aqui para Vila Barros deu de uma forma bem interessante, que eu não tinha projeto nenhum de vir para São Paulo. E foi um encontro com o João Lino, lá no escritório da Junta de Missões. E que ele me convidou para vir pregar aqui uma vez, falar sobre missões. Eu vim e depois de uma semana que eu fui embora, recebi um telefonema dele dizendo para eu vir aqui de novo. Eu não queria vir não, mas depois a família, vamos lá e tal, viemos. Nessa outra vez que eu vim, aí então já recebi o convite oficial. E eu
não dei resposta, porque eu não queria vir para São Paulo de jeito nenhum. Depois de consultar a família, resolvi aceitar. Acho que o irmão Deusdete e a irmã Esther lembram que eles tinham chegado por aqui há pouco. E aconteceu que, acho que foi no meio do ano de 1988, de 89, 1989, eu aceitei o convite então com uma proposta de vir definitivo só em janeiro de 1990. Só vinha aqui uma vez por mês, tá? Todo mês eu vinha estar com a igreja aqui. E em 1990 chegamos por aqui, eu cheguei com um propósito no meu coração, de ficar no máximo 5 anos. Eu acho que ninguém da igreja sabia disso. E desses 5 anos foi para quase 28, né? Porque ia fazer 28, acho que em janeiro, fevereiro, eu saí em outubro. Nesse tempo, o trabalho do pastor Jeremias foi muito relevante à frente da igreja, onde começou juntamente com os irmãos um grande trabalho missionário que existe até hoje. Depois de dizer para Deus, Senhor, só aceito vir para aceitar, eu só aceito esse convite com uma condição, que o Senhor me dê a bênção dessa igreja tornar-se uma igreja missionária. E que depois de 1 ano que estiver lá, a igreja comece a sustentar um missionário, ajudar um missionário. Mas Deus me surpreendeu, porque chegamos em janeiro, fevereiro, tomamos posse, acho que foi dia 8 de fevereiro, se a minha cabeça velha está lembrando. E quando foi no meio do ano, passou o Antônio Servo por aqui e a igreja, então, já começou a ajudar o Antônio Servo. E ficamos 1 ano sem pastor em 89. No início de 90, chegou o pastor Jeremias, em fevereiro. O pastor Jeremias veio junto com a sua esposa, a Jurene, que a Jurene deu uma alavancada na música, ela toca piano, órgão, violão, tudo, alavancou a música, deu vida à música, tocou o coral, que está até hoje. E vieram os 2 filhos também, Daniel e Andréia, né? E o pastor Jeremias e Manjurene, eles ainda têm, né, visão missionária voltada para a missão novas tribos, que são índios, né? No Brasil são índios e na África são povos tribais, grupos tribais, cada um com seu idioma, né? Cada um com sua língua diferente, né? E Jeremias saiu do Instituto Peniel e foi para campo missionário, junto com o Jurene, trabalharam com índios. E nisso que ele veio para a nossa igreja, aqui em Guarulhos, ele trouxe essa visão missionária para trabalhar com índios. E pregou isso aí, suas pregações eram voltadas para missões, até que em 92 ou 93, não me lembro o ano certo, a Andréia, filha do pastor, decidiu ir para o Instituto Bíblico Peniel, e ela ia junto com Israel, depois foi Dulcineia e Valmir, os 4 primeiros. A igreja não tinha caixa para sustentar eles no instituto e depois para o campo missionário. Foi pela fé, eu lembro direitinho, foi pela fé, quando foi a primeira conversa sobre enviar um membro da nossa igreja para o Instituto Peniel. E depois a igreja, com isso, foi crescendo, desenvolveu, tanto em números quanto espiritualmente. A igreja não passava de 80 membros, né? E a igreja não só ficou retida aí nos seus membros da igreja mesmo, como passou a ajudar também outros missionários que eram já estavam em campos missionários, já em outras tribos, e vieram para a nossa igreja pedir ajuda, né? No caso do pastor Antônio Servo, a igreja passou a ajudar eles também, o pastor
Ronaldo e a missionária Kátia também vieram visitar a nossa igreja, e a igreja decidiu também participar também do sustento deles no campo. O pastor Ronaldo já faleceu, mas a missionária Kátia continuou até hoje. Com a igreja crescendo, tivemos novamente a necessidade de um lugar maior para congregar. E novamente, todos se mobilizaram para a compra de um terreno, para a construção de um novo templo. Após a compra desse terreno, deu início então à construção desse novo templo. Dessa vez, com mais experiência e com uma organização e melhor estrutura. O templo foi assim, parcialmente construído na rua Canutama 326, em Vila Barros. E aí começamos então o trabalho individual, dando estudos, tá? E com isto criamos também os núcleos de oração. E isto foi desenvolvendo cada vez mais e foi ajudando a igreja em todos os sentidos. De maneira que uma igreja, para crescer, ela não precisa ter grandes projetos, só que ela tem que ter posição nos projetos que executam. Tá? E a surpresa nossa é que, dentro de pouco tempo, aquele grupo de 40, 50 pessoas, eu não sei se os irmãos lembram, mas foram para mais ou menos 300 pessoas, acho que até mais de 300 pessoas, 350 pessoas ali. Aí veio o desafio para comprar um terreno. Eu pensava num terreno de 500 metros. E agora? E aconteceu que desse terreno, eu me lembro que foi naquela troca de dinheiro, de câmbio, é câmbio não, né? É dinheiro mesmo, né? Não, foi 94 para 96, por aí, que a gente começou a trabalhar, hein? 94, E aí, essa questão aí, houve uma complicação, mas nós começamos a trabalhar em cima desse assunto, dessa questão aí. E eu pensando num terreno de 500 metros, até pensando naquele terreno do outro lado da rua. Até construir um prédio lá, na minha cabeça, com uma passarela, na minha cabeça. Mas aí começamos a procurar. E dinheiro, como fazer também. Aí então teve uma questão, que eu vou mexer numa ferida. Sugeriram de vender coisa na igreja. Eu nunca fui de acordo com isso. Tá? Aí alguém disse que era para fazer reciclagem. Eu falei, quantos anos vai levar para a gente comprar? Eu falei, não. Então eu fiz um teste comigo mesmo. Não sei se eu cheguei a contar isso para a igreja depois, mas Deusdete lembra, eu acho que lembra que uns 2 ou 3 meses antes de eu lançar para a igreja, eu passei a dar o quinzimo ao invés de dízimo. Eu não falava sobre quinzimo de jeito nenhum. Eu falava, eu tenho uma bomba para explodir. Não sei se os irmãos lembram. Vou explodir no primeiro domingo de janeiro, que era primeiro dia de janeiro. E foi. E a igreja ficou curiosa. Que bomba seria isso? Eu fazendo estudos sobre os judeus, como os judeus faziam quando tinha projetos e tal, e foi fazendo. Quando chegou no primeiro domingo, que foi o primeiro dia de janeiro,
A escola dominical estava lotada, esperando a bomba. Falei, é à noite. Quando foi à noite, a igreja estava lotada. Preguei, não falei nada. Quando chegou no fim, falei, agora chegou a hora da bomba. No fim, mandei o pessoal baixar a cabeça, baixei a cabeça também e falei assim, olha, vocês calculam bem, 1º de janeiro, início de um ano, tem água, tem luz, tem escola das crianças, tem material, tem aluguel, tem isso, tem aquilo. Mas meu desafio é o seguinte, vocês tomaram a decisão, não por emoção, mas por razão, de deixar de ser dizimista e passar a ser quinzimista a partir de hoje. 5 vai exclusivamente para a compra do terreno. E eu de cabeça baixa, e o pessoal de cabeça baixa orando, não deixei que ninguém levantasse a cabeça, mas pedi para levantar a mão. Quando eu levantei a cabeça, que eu olhei, eu abri a boca a chorar, não sei se os irmãos lembram. Abri a boca a chorar, porque a igreja toda de mão erguida. Só que tinha aí veio a curiosidade. Será que vão ser fiéis? Então, essa é a nossa história da Igreja Batista aqui na Rua Líbano. Agora a gente vai para outro lugar, não é isso? Um lugar muito especial, onde os irmãos, eu tenho certeza que amam e gostam de estar. Sim. Mas por incrível que pareça, nós tínhamos o quê? Você lembra quanto dinheiro a gente tinha? Nós tínhamos R$3.000 na conta. E quando foi daí um ano, parece-me, um ano e meio, não sei, nós tínhamos R$103.000 na conta. E aí, então nós achamos esse terreno aqui, compramos por 131 mil, não foi? 132 mil. 132 mil. E pagamos o restante ali. Então, nós viemos para cá, onde nossos sonhos e planos e orações tornaram-se realidade. Estamos aqui, em Vila Barros, na rua Canutama, que foi difícil, mas os irmãos se encontraram aqui, nós oramos, fizemos vários planos, juntamente com o pastor Jeremias, tomou a frente desse trabalho, onde na Rua Líbano estava menor, e viemos para cá. Exatamente, Ruth, e que incrível, não é, irmãos? Uma igreja, um lugar que antes era um aterro. Sim. Para que nós tenhamos ideia, né? Então, através da visão dos irmãos, de olhar um terreno que ninguém dava nada, enxergar ali um grande potencial. E hoje nós encontramos a nossa amada igreja num lugar muito maior, num lugar com uma estrutura, num lugar onde podemos ver grandes ministérios, diversos ministérios, como os irmãos estão vendo na imagem, uma igreja com uma estrutura como a nossa hoje, através da vida de homens de Deus, de mulheres de Deus que passaram por esse lugar, que oraram, que choraram, que viveram o Evangelho, que pregaram o Evangelho, levaram estudos bíblicos. Estamos aqui, lutando, firme, para dar continuidade a essa história que o Senhor colocou no coração dele. E agora, nossos irmãos, estamos aqui lutando até que ele venha. Exatamente, olha que incrível. Quando um sonho pequeno é encontrado por um Deus tão grande, coisas grandes podem acontecer, irmãos. Então estamos aqui completando 50 anos, mas nós temos certeza que se continuarmos em oração, em comunhão, buscando a Deus, grandes coisas, muito maiores, o Senhor tem preparado aqui para Vila Barros, para as nossas vidas, para a tua vida. Então vamos continuar sempre buscando a esse Deus maravilhoso, que nos traz sonhos, que pega um lugar que era um aterro e transforma em uma igreja. Pega alguém que não era nada e transforma em alguém com muito chamado e potencial no nosso Senhor Deus. Então, irmãos, foi um momento muito gostoso com Vila Barros, de aprendizado em todas as áreas. Eu cresci muito como pessoa, espiritualmente, em todos os aspectos. E eu não tenho que reclamar, dizer isso, aquilo, não. Vila Barros eu tenho visto como uma igreja de visão
e uma igreja amorosa. E o que eu desejo é que a igreja continue sendo. E uma igreja que tem visão, porque ela adquiriu visão. Então, tudo isso aí foi semeado. Deus foi nos dando a graça de ver a semeadura nascer, crescer e produzir fruto. O pastor Jeremias Ferreira Dias ficou frente da igreja por aproximadamente 28 anos, onde veio a deixar o ministério e em seu lugar ficou o pastor e missionário Antônio Cérvulo Sacramento, assumindo o ministério por 2 anos. Com a saída do pastor Antônio Cérvulo Sacramento, a igreja iniciou um processo de sucessão pastoral, onde Deus nos enviou o pastor Wagner Mignella, que iniciou seu ministério à frente da igreja na metade de 2018, tomando posse em 2019. Infelizmente, com a pandemia, a igreja, assim como a maioria das pessoas, passou por um período muito difícil de distanciamento social. Em abril de 2021, o pastor Wagner Mignella veio a falecer, vítima da Covid-19, encerrando seu ministério frente da igreja em Vila Barros. Igreja Batista de Vila Barros, saudade dos irmãos, muitas saudades. Que privilégio poder fazer parte desse momento de documentário, momento onde a gente reflete, sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito na Igreja Batista de Vila Barros. Eu agradeço a Deus por tudo que nós vivemos juntos, pelo tempo que estivemos aí. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus ele age de formas que muitas vezes nós não podemos entender, mas sabemos que a vontade dele reina e ele deve ser honrado e glorificado. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista. Deus abençoe a Igreja Batista de Vila Barros. São 50 anos, proclamando o Evangelho, desenvolvendo líderes, preparando aí para o ministério, enviando missionários por todo o mundo. Nós queremos agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por fazer parte, historicamente, de Vila Barros. Que Deus abençoe grandemente, igreja, que nós possamos ser um corpo unido, sólido, forte, para que a gente realmente faça a diferença nesse mundo. Parabéns, igreja. Em meu nome eu agradeço, da minha mãe, da minha filha, em memória do Wagner, pastor Wagner, que nós amamos tanto e sentimos tanta falta. Amo vocês. Vila Barros é mãe da Igreja Batista do Parque Jurema e da PIB Tabuão. Há muitos anos envolvida na obra missionária. Em seu quadro de missionários já passaram mais de 35 missionários em campo. Também nestes 50 anos de história, tivemos em nossa igreja o privilégio de termos alguns pastores que marcaram nossos corações e foram presentes de Deus para as nossas vidas. Que foram Gesiel Moura Cavalcante, Haroldo Hipólito Bertrandi, Aparecido Roberto Silva, Jeremias Ferreira Dias, Maurício Borges Silva, Antônio Cérvulo Sacramento, Wagner Mignella e Adelson Romano. Atualmente, temos um ministério de inclusão com surdos, onde os mesmos têm atividades nas dependências da igreja e são integrados no convívio juntamente com todos os membros. Olá, irmãos, meu nome é Joyce e eu estou aqui em nome do Ministério Ebenezer. Quero contar rapidamente para vocês como que o Senhor nos presenteou com esse ministério. O ministério começou quando Deus presenteou o Adelson e a Fabiane com um filho surdo, o Gustavo. Na época, sinceramente, foi incompreensível, mas com o tempo, Deus revelou o seu propósito diante de toda essa situação. Porque em 2007, conhecemos uma mãe com 3 filhos surdos, onde Deus despertou o coração do Adelson para esse chamado tão lindo de fazer Cristo conhecido. Foram tempos tão preciosos, em que vimos tantos surdos chegando, tantas vidas sendo alcançadas, sendo salvas, vidas sendo restauradas
para a glória de Deus. E assim seguimos até hoje, firmes nesse propósito, andando junto com eles, participando de células de oração, encontros aos sábados, curso de Libras que alcança outras pessoas também. E podemos dizer com certeza, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E chegamos ao final deste documentário. Mas essa é uma história que você fez e faz parte. E como um membro de um corpo de Cristo, que tem 50 anos, mas nasceu no coração de Deus. Amém, Ruth. Amém, irmãos. Estamos em festa. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de festejar. Mas só festejamos e só celebramos graças e glórias e honras ao nosso Senhor Jesus, que por meio dele, que sustentou e tem guardado a nossa igreja até hoje. E temos certeza que ele continuará guardando porque a nossa igreja é uma agência missionária, uma agência de salvação, e que nós, como igreja, continuemos em comunhão, adorando ao nosso Deus, até que ele volte. E fique agora com o nosso videoclipe.